sou a Ana do blog Árvore dos Contos. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês alguns livros que eu já li, que a história se passa no período da Segunda Guerra Mundial e que tem uma temática muito pesada, que é a questão do Holocausto, tá? O primeiro livro que eu escolhi, apesar de ser muito conhecido, eu não quis começar um vídeo desse tema sem trazer, né, um dos livros mais conhecidos no mundo, que é o Diário de Anne Frank. Se você por acaso ainda não leu, recomendo, leia. É um livro que encantou pessoas no mundo inteiro, de diversas culturas, origens, né, e nacionalidades, pela capacidade que a Anne Frank tem, a percepção dela sobre os fatos, sobre os acontecimentos, o sofrimento a que ela e a sua família são submetidos, o confinamento dentro do esconderijo, onde eles passaram muito tempo, todas as privações, né, o medo que era constante na rotina deles. Então é um livro maravilhoso, né? O olhar dessa adolescente diante das suas próprias questões, seus conflitos, o período em que ela está, né, que já é tão difícil, e ainda misturado com essa questão, né, de viver um período de guerra e de perseguição, tá? Super recomendo esse livro. Um outro que eu escolhi para trazer para vocês é um livro que eu gostei muito, Estrela Amarela, da autora Jennifer Roy. Esse livro ele tem uma particularidade, que é o olhar de uma criança diante dessa situação, né? Sua família ter que sair de casa, desde o momento inicial onde a mãe conta para ela, né, que ela vai ter que usar uma estrela amarela, né, costurada na sua roupa. Uma coisa que alguém pode pensar assim, nossa, mas o que tem diante de tanto sofrimento na guerra? O que é colocar um pedaço de pano numa roupa? Mas para uma criança, toda essa invasão, essa determinação, essa intromissão no dia a dia deles tem um significado, né? E a adaptação disso não é fácil. Por mais que os pais tentassem poupá-la, né, amenizando um pouquinho do sofrimento, ela sofreu e percebeu muitas coisas, tá? Então é um livro maravilhoso, muito bacana, tá? Estrela Amarela. Esse livro aqui, eu fiz uma vídeo resenha há pouco tempo sobre ele, vou deixar para vocês o link aqui embaixo para quem quiser saber de mais alguns detalhes. É A Bibliotecária de Auschwitz. Foi uma leitura que me agradou muito, está entre um dos livros favoritos desse ano. Essa edição é uma edição de Portugal, tá? Mas existe já uma edição brasileira. Eu comprei antes de saber que esse livro iria ser publicado aqui. E conta a história da Dita, né, que é uma garota também tão jovem e que, junto com a sua família, tem que deixar sua casa, sua cidade e ir parar no campo de Auschwitz, né? E é um livro tocante, maravilhoso. Como tem a vídeo resenha, eu não vou falar muito dele, tá? Recomendo para vocês. Eu escolhi esse outro livro, onde também nós temos aqui uma criança envolvida com essa questão, tá? Esse livro, ele é um livro que me marcou bastante. É difícil esquecer a história da Edith. É a história de uma história real, tá? A leitura foi algo assim que mexeu muito com a minha emoção. Por quê? Eu já li alguns livros até que me chocaram mais. Mas esse livro aqui, ele me marcou pelo talento da autora, claro, mas é porque eu me coloquei tanto no lugar da Edith, eu sofri junto com ela, eu senti angústia. Foi um livro que mexeu muito com a minha emoção, né? Muito mesmo com a minha emoção.
tá? Então eu recomendo muito para vocês, Escondendo Edith. Todos esses livros que estão nesse vídeo tem resenha no blog, com exceção do Diário de Anne Frank, tá? Então depois vocês acessem a Árvore dos Contos para dar uma olhadinha nas resenhas, tá? Bom, separando agora os livros onde haviam crianças e adolescentes, vamos para os adultos. Então eu separei aqui também, na minha escolha, O Pianista, é um livro também bastante conhecido. A história se passa dentro do gueto de Varsóvia. É um livro que fala de persistência, de vontade de viver, de luta, de garra. Ah, é um livro maravilhoso. Recomendo tanto o livro como o filme. Tá? Mas leiam o livro porque é difícil, no tempo de um filme, eles conseguirem colocar todos os detalhes, né, que o livro traz. Então, quem quiser fazer a dupla experiência, é uma coisa que eu praticamente tento fazer sempre que é possível, a leitura do livro e depois o filme. Tá? Eu não acho que perde a graça, eu acho que você quando lê, você visualiza mentalmente uma série de cenas, de situações, você cria o personagem na sua mente, os locais, e eu acho muito interessante ver como que o diretor daquele filme, né, como é que o roteirista, como é que eles planejaram, como é que eles perceberam toda aquela história. Eu gosto de fazer essa comparação, tá? Bom, agora deixei para o final os livros mais difíceis, tá? Difíceis não porque são ruins. Todos os livros que eu trouxe para esse vídeo são livros que eu recomendo, são livros muito bons, na minha opinião. São difíceis em termos de relato, em termos de vivência de guerra e de campo de concentração. Então, esse livro aqui, Eu Sou o Último Judeu, Treblinka, 1942 a 1943. Esse livro traz o testemunho de um sobrevivente que viveu nesse campo de Treblinka, que era um campo exclusivamente para extermínio. Haviam campos que eram campos de trabalho, haviam campos que eram de trabalho e extermínio, né, como Auschwitz. Mas Treblinka era um campo de extermínio, né? Então quem ia para lá iria para ser executado. Então o dia a dia desse sobrevivente é muito difícil, é muito pesado. É um livro que eu gostei muito, mas quem for ler pode ser que fique muito sensibilizado, muito chocado com o que ele traz aqui, tá? E o último livro desse vídeo, e eu considero ele como o mais doloroso, o mais pesado, o mais cruel em termos de experiência dentro de um campo, é Sonderkommando, no Inferno das Câmaras de Gás. Traz também a história de um sobrevivente, né, do Shlomo Venezia, que é um judeu italiano, e ele vai trabalhar nesse Sonderkommando, que é um grupo especializado de trabalhadores dentro do campo e que tem a função de manter as atividades tanto nas câmaras de gás como nos crematórios, tá? Então esse livro é muito difícil de você ler de uma vez só, na minha opinião. Ele é pesado, ele traz depoimentos de tarefas em que o Shlomo se submete, e ele é uma pessoa comum, como eu, como você, e que é jogado nesse inferno por pura sobrevivência, né? Então ele entende, né, e tem o pensamento que se eu for útil dentro do campo, ninguém vai me matar, ou eu vou viver
por mais tempo, por mais alguns dias, por mais algumas semanas, porque a certeza da sobrevivência lá ninguém tinha, muito pelo contrário. E ele acaba se oferecendo para fazer diversas tarefas, né? Então, muitas delas você não consegue nem imaginar que isso foi feito, né? Tamanha crueldade, tamanho absurdo, né? O que tanto as vítimas passaram, como eles, que viam semelhantes, né, outras pessoas sendo submetidas àquilo, e eles ali na tarefa de fazer com que essa crueldade, essa loucura toda funcionasse, tá? Bom, eu gosto muito dessa temática do Holocausto. Não tem a ver com a minha origem familiar, né? Eu gosto porque traz depoimentos, traz vivências, experiências que me surpreendem pela capacidade de superação, o olhar que essas pessoas acabam tendo do que é a vida, do que é família, do que é essencial, do que é importante, né? A característica da resiliência do ser humano. Isso é que me chama atenção nesse tipo de leitura, tá? Então, provavelmente eu farei mais vídeos com indicação de livros sobre esse tema, mas vou dar um tempinho, tá? Até porque já sugeri vários e, como eu disse, são leituras pesadas, né? Eu quando leio um livro com esse conteúdo, eu dou um tempo, né? Intercalo com outras leituras mais leves, completamente diferentes, né? Sem questões tão profundas, tão cruéis, tão, né, existenciais, para poder, né, vamos dizer assim, superar as próprias sensações e sentimentos que eu tenho durante a leitura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das indicações que eu trouxe. Se gostaram, clique aí em gostei, ajudem a divulgar o canal. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva e continue acompanhando todos os vídeos da Árvore dos Contos, tá? E não se esqueçam, as resenhas estão no blog Árvore dos Contos. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!